Olá galera, aqui é o professor Kleber. Vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos trabalhar as propriedades de potenciação, né, com o objetivo de estar solucionando qualquer problema ainda, caso vocês ainda tenham relacionado esse assunto, né? Então vamos lá começar. Então hoje, na propriedade de potência, a primeira propriedade que a gente vai trabalhar é a propriedade da multiplicação. O que é que ela diz? Toda vez que eu tenho multiplicação de potência, não é isso? De mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. É isso que a propriedade diz. Então, eu só posso aplicar a propriedade quando eu tenho mesma base. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Expoente é 2 mais 2. Então, como é que vai ficar aqui? A base você vê que não muda. O que muda são os expoentes. Quanto é 2 mais 2? 4. E aí a gente resolveu o problema. Certo? Aqui a mesma situação. Quem é a base? A base é menos 3. Então vai ser... conserva a base, né? Repete a base. E soma os expoentes, que vai ser 2 mais 3. Então a gente vai ter o quê? Menos 3 elevado à quinta potência. Tranquilo? Nesse outro exemplo aqui embaixo, você vê que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Toda vez que não vem número aqui no expoente, esse número é 1. Certo? Se não vem número escrito aqui, já sabe que esse número é 1. Então, quem é a base? 2. Né? Aí eu vou somar quem? A 1 mais 1 mais 2 mais 3. Então, 1 mais 1 mais 2 mais 3. Então, a base não muda. Aí o que vai sofrer alteração são os expoentes, que é 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4 e 4 mais 3 dá 7. Bem tranquilozinho. Não esqueça, para eu aplicar a propriedade, tem que ter a mesma base. Só pode ser numa multiplicação de bases iguais. Se eu tiver um outro exemplo aqui, ó, se eu tiver 2 ao cubo mais 2 à sexta, posso aplicar a propriedade? Não, porque aqui é soma. Eu só aplico a propriedade na multiplicação, né? Ou no outro caso, que a gente vai ver agora, que é justamente a divisão, né? Divisão de quê? De potência. Então, na divisão de potência, que é a segunda propriedade, nós conservamos a base e subtraímos o expoente. Então, você vê que todas as propriedades a gente não vai mexer na base, só nos expoentes. Então, conserva a base. Quem é a base? 2. O expoente é 6, não é isso? 6 menos 3. Então, vai ficar 2. 6 menos 3 dá 3. A outra forma bem comum de se aparecer é em forma de fração, que aí é a mesma situação. Toda fração é divisão. Então, por ser divisão, a gente conserva a base, que é a base 4, e subtrai os expoentes, que é 10 menos 3. Então, eu vou ter 4 elevado a sétima, né? 10 menos 3 dá 7. Tranquilo? Aqui, ó, posso aplicar a propriedade? Não posso aplicar a propriedade. Por quê? Porque aqui, esse número aqui, essa base aqui, ela é negativa. E essa base daqui, ela é o quê? Positiva. São bases iguais? Não, porque um número positivo é diferente de um número que negativo. Então, não posso aplicar a propriedade. Muito cuidado. Para a base ser igual, ela tem que ter o mesmo sinal. Além do número ser igual, ela precisa ter o mesmo sinal. Então, aqui não aplica a propriedade. Tranquilo? A nossa terceira propriedade é a potência de uma potência. O que é que faz a potência de uma potência? Ela conserva a base e multiplica os expoentes. Você percebe que aqui a base é 2, o expoente é 3 e 5. Então, eu conservo a base 2 e vou multiplicar 3 vezes 5. Então, quanto é 3 vezes 5? 15. A base aqui quem é? Menos 2, né? E 3 vezes 5, que também dá 15. A base aqui é 5.
o expoente é 2 vezes 6, que dá quanto 2 vezes 6? 12. Uma situação, né? Uma OBS aqui que eu vou escrever. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tiver 1024 e elevar esse número a zero, esse resultado é 1. É uma propriedade. Se eu tiver menos 2 e elevar a zero, quanto dá esse resultado? 1 também. Mas se eu tiver menos 2, escrever aqui, e elevar a zero, quanto dá? Muita atenção. Isso aqui vai dar menos 1. Por que menos 1, professor? Se você disse que qualquer número elevado a zero dá 1. Porque não está dentro do parêntese, como está esse exemplo aqui. Como não está dentro do parêntese, o sinal não faz parte da operação, apenas quem? O número 2. Então, quanto é 2 elevado a zero, ou qualquer número elevado a zero, dá 1. E eu só faço repetir o sinal, certo? Muita atenção em relação a isso, porque a gente costuma sempre errar. Porque a gente fala assim, qualquer número elevado a zero, mas lembre que quando você coloca o parêntese, tudo que está dentro do parêntese faz parte do número. Quando você não coloca o parêntese, como é esse exemplo aqui, o sinal não faz parte da operação, então eu tenho que repetir ele. Tranquilo? Então vamos fazer, né, agora alguns exemplos aqui, decorrente à propriedade que a gente acabou de ver. Então aqui, ó, se vocês perceberem, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. E aí eu vou fazer por parte. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma multiplicação de potência mesma base. Então eu conservo a base, faço aqui com os expoentes, somo, né? Então vai ser 6 mais menos 2, ó. Porque o expoente aqui é negativo. Tudo isso dividido por quem? Por 3 a quarta. 6, né? Então vai ficar 3, abre o parêntese, elevado a sexta, mais vezes menos dá menos 2, não é assim? Dividido por 3 a quarta. Pronto, fazer aqui do lado. Então, 6 menos 2 dá 4. Então, vou ter 3 a quarta dividido por 3 a quarta. Você vê que eu só vou iniciar agora depois que eu tenho apenas um número, né? Aqui do lado. Então, quanto é 3 a quarta? 3 a quarta, né? Conservar a base dividido, né? Divisão de potência mesma base. Conserva a base, faz o que com os expoentes? Subtrai 4 menos 4. Então, aqui vai ficar 3 elevado a zero. A gente já viu que qualquer número elevado a zero dá que letra? 1, né? Então, alternativa a letra B. Tranquilo? Aqui, aplicar a propriedade, né? Reduzindo a uma só potência. Então, as bases aqui são iguais, olha logo, não é? Muito cuidado, senhores, né? Com potência negativa, eu coloquei já esse exemplo justamente por conta disso. Porque quando a gente aplica a propriedade, não pode esquecer o sinal. Quando é positivo, não tem problema, mas quando é negativo, aí rola uma pegadinha, certo? Então, conserva a base, 7/13, não é isso? E subtrai o expoente. Como é que subtrai? 10 menos 6, né? Esse menos aqui é da propriedade, esse menos é do expoente, que é negativo. Então, vai ficar 7 a 10, né? 13avos, 10, menos vezes menos, mais, né? Então, vai ficar 7 sobre 13 a 16, né? Porque 10 mais 7, 16. Nesse segundo exemplo, lembra qual o número que está aqui que não escreve? 1. Só que eu preciso primeiro fazer aqui, ó, a propriedade. Então, todo o resto eu vou escrever. Então, vai ficar menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Botei 8, né? 1/2. Aí, lembra a potência de uma potência. Conserva a base, faz aqui com os expoentes, multiplica. 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ficar menos 1/2. Vai ficar 1 mais 1 mais 8, né? 1 mais 1 mais 8. Então, aqui vai ficar menos 1/2 a décima. Tranquilo? Vamos lá.
ainda dando continuidade aqui, multiplicação, né? Bases iguais. Então, eu posso conservar a base, aplicar a propriedade e fazer o que com os expoentes? Somar 2 mais 3. Então, eu vou ter 4 terços igual a 2 mais 3 dá 5. Bem tranquilazinha essa, né? Aqui é a potência de uma potência. Então, a base vai ser menos 0,5. 6 vezes menos 1. 6 vezes 1 dá 6. Mais vezes menos dá menos. Não esquece. E aqui a gente vai aplicar a propriedade, tanto no numerador, né, que é a parte de cima, como no denominador. Então, como é que faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10, que é a base, menos 2, mais menos 3, mais 2, né, que é positivo, não muda sinal. Aqui é 1, que a gente já sabe. Mais 1. São meus expoentes. Embaixo a mesma coisa. 10 menos 4 vezes não, mais 6, né, que é positivo, mais menos 1. Então aqui, mais 2 menos 2 corta, né, porque dá 0. Mais vezes menos dá menos, então vai ficar menos 3 mais 1. Né? Mais vezes menos dá menos. Menos quem? 3. Mais 1 que está aqui. Aqui eu vou ter mais vezes menos dá menos, né? Então eu vou ter 6 menos 4 dá 2. Então vai ficar 10 ao quadrado menos 1. Né? Dando continuidade, aqui vai dar 10 a menos 2. Porque subtrai e conserva o sinal do número maior. Então 3 menos 1 dá 2. Quem é maior, 3 ou 1? 3. Qual é o sinal? Menos. Sobre 10. 2 menos 1 dá 1. Divisão de potência, ó, de mesma base. Conserva a base e faz o que com os expoentes? Isso aí. Subtrai, né? Então vai ficar 10 menos 2 menos 1. Então vai ficar 10 a menos 3. E aí a gente chega ao nosso resultado. Quando o expoente é negativo, eu posso escrever o inverso. Né? O que é o inverso? Pegar o que está em cima, jogar para baixo, o que está embaixo, jogar para cima. É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pedaço do papel aqui, ó. O inverso de um número, se eu tiver 2 terços elevado a menos 1, né? Elevado a menos 1. Como é que vai ser o inverso disso? Quem é que está no numerador? 2. Então ele vem para o denominador. Quem é que está no denominador? 3. Então ele vem para o numerador. E aí elevado a 1. Tranquilo? Então, como eu tenho 10 a menos 3 aqui, ó, qual o número que está aqui embaixo que não escreve? Toda vez que não vi número, senhores, esse número sempre é 1. Então, eu vou inverter, ó. Eu posso escrever ele dessa forma. Eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo, né? E aí, quando eu inverto a potência, eu mudo o sinal. Se ela aqui é negativa, ela fica o quê? Positiva. Se ela for positiva, ela vai ficar negativa. Só que quando a gente resolve, a gente nunca resolve com expoente negativo. A gente sempre resolve com expoente positivo. Muito cuidado em relação a isso. Ou, já sabe, expoente negativo, a gente já viu também nas aulas anteriores, que é você correr a quantidade de casas decimais para a esquerda. Quando é positivo, ela vai para a direita, certo? Espero que todos tenham gostado. Né? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Não esqueça de comentar, né? Compartilhar o vídeo aí para ajudar o nosso trabalho.